Eu procuro encontrar padrões, uma explicação para acontecimentos como esses. Embora possa dizer que nem todos têm. Pelo menos, não uma lógica. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. O relato de hoje é uma história não muito longa. E se você gosta de histórias sobre campistas em florestas, daquelas com muitas coisas estranhas, essa vai te fascinar. Fique confortável, apague a luz e comece a imaginar que você foi acampar. Vamos entrar em uma floresta cheia de mistérios. Algo sinistro aconteceu na floresta. Vamos ao relato. Olá, tenho uma história para contar. Isso aconteceu em uma das florestas do norte dos Estados Unidos. Não aconteceu comigo, mas com meu chefe, um senhor muito gentil. Hoje ele tem uma empresa de construção e projetos. Ele tem o hábito que, sempre que terminamos uma obra, nos prepara um pequeno almoço em comemoração na periferia da cidade. Foi justamente em uma dessas ocasiões que estávamos no campo passeando quando vi que o Sr. Daniel pegou sua bebida e foi sentar longe de todos. Com o pretexto de lhe oferecer um pouco de comida, me aproximei dele e tentei conversar com ele. Perguntei se ele gostava da floresta, dos bosques, mas a resposta e o tom dele não foram o que eu esperava. Ele disse que não. É sério, só gosto de contemplá-lo, como ele está agora. Quando eu sei que eu vou voltar para casa, não passaria a noite. Se é isso que você quer dizer, garoto, ele respondeu. Nós dois ficamos em silêncio. A atmosfera ficou um pouco desconfortável. Eu já estava prestes a me levantar e ir embora, quando ele finalmente me disse: Já aconteceu algo com você que ninguém acreditaria se você contasse? Eu respondi que não, e que não entendia a pergunta dele muito bem. O Sr. Daniel, como o chamávamos, me contou uma história que me deixou pensando. Antes, quero dizer que ele é uma pessoa muito respeitável, muito séria, e não brincaria com esse tipo de coisas. Foi por isso que ele me contou. Quando eu era jovem, eu gostava muito dos bosques, da floresta, da natureza. Ia para esses lugares somente para caminhar, explorar, conhecer. E sempre fazia isso com um amigo. Cada vez que tínhamos uma folga da faculdade, saímos para explorar novos lugares. Porque eu, como vocês podem ver, tive que trabalhar e estudar. Procurando lugares, perguntávamos a nossos conhecidos, então investigamos um pouco sobre o local. Um pouco mais tarde, nós só pegávamos um mapa e partíamos na graça de Deus. Foi assim que demos com uma zona boscosa que está ao norte, na direção da fronteira canadense. A ideia era passar o final de semana inteiro. Chegaríamos na sexta e voltaríamos no domingo à tarde, antes de escurecer. Quando chegamos, não era necessário deixar o carro no final da estrada. Podemos avançar um pouco por entre as árvores. O lugar parecia desolado. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali nunca. Quero dizer que não havia marcas de pneus, pegadas ou lixo, nada. Carregávamos nossas coisas e começamos a ir para dentro da floresta. Não havia caminhos perceptíveis para nós. Caminhamos por quase 1 hora até encontrarmos um lugar que nos convenceu. E lá passaríamos a noite. E pela manhã avançaríamos mais um pouco. Assim que terminamos, depois de montarmos as barracas, caiu a noite. Procuramos um galho, acendemos a fogueira e preparamos o jantar. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. A luz da fogueira iluminou tudo ao seu redor, o que me permitiu ver algo atrás das costas do meu amigo. Num movimento involuntário, olhei de novo fixamente. Não me assuste. O que você está vendo? Zaú me perguntou. Você não vai acreditar, mas pensei ter visto algo atrás, entre as árvores. Zaú virou-se. Mostrei-lhe onde,
mas o que tinha visto já havia desaparecido. Era como se simplesmente houvesse se desvanecido. Tenho certeza que você se enganou. Os ramos podem dar esse efeito. E ele tinha razão. O cérebro pode formar imagens onde não há nada. Mas a verdade é que desde que pisei naquela floresta, fiquei inquieto, porque o tempo todo eu sentia que estava sendo observado, que parecia haver rostos entre as árvores, pessoas, animais. Meu amigo notou como eu fiquei nervoso. Ele pegou sua lanterna e começou a iluminar entre as árvores. Você vê? Não há nada, ele me disse. Havia também um pouco da luz do luar, o que ajudava para que tudo não ficasse na completa escuridão. Aproveitando o luar, fomos sentar em umas pedras, contemplando a paisagem. Era um horizonte com um tom desolado. Ali não tinha nada, nem remotamente próximo. Tudo era igual para onde quer que você olhasse. Muito calmo, muito silencioso. Foi aí que tive uma sensação de solidão. E não sei, talvez um pouco de medo. Mas concordo que era algo diferente, que nunca tínhamos estado em um lugar como esse. Foi a primeira vez que saímos sem saber de nada do local de onde estávamos. Ficamos conversando por um tempo. Devemos ter entrado nas barracas por volta das 22 horas, mas algo me despertou. Eu tive a famosa paralisia do sono. No meu pesadelo, eu vi o ser que tinha visto na hora do jantar, atrás do meu amigo. Ele chegou ao nosso acampamento e nos atacou. Olhei para o relógio e mal passava das 12 horas. Com um pouco de medo, levantei para urinar. Andei sem olhar para cima. Não sei, mas senti como se algo estivesse me observando por entre as árvores. Corri de volta para minha barraca e não demorei muito para adormecer novamente. Mas não foi por muito tempo. Por volta das 3 da manhã fui acordado. Zaú realmente estava assustado. Me disse que algo havia tocado sua barraca e que ele tinha ouvido alguém andando lá fora. A única arma que tínhamos era um pequeno machado e uma faca de caçador. Eu peguei no mesmo instante. Zaú não deixava de olhar para todos os lados. Eu o conhecia muito bem e nunca o tinha visto tão assustado, não assim desse jeito. Algo aconteceu com ele. Acendemos a fogueira novamente. Ficamos acordados mais uma vez enquanto fazíamos café. Não havia barulhos diferentes, além dos normais da floresta. Só que Zaú agora estava mais calmo. E então voltamos a dormir. Eu já estava pegando no sono. Zaú, meu amigo, é você? Não recebi resposta. O medo tomou conta de mim e nem sei por que fiz isso. Mas sem fazer barulho, lentamente comecei a deslizar o zíper da barraca. Os galhos das árvores formavam uma espécie de figura alta, de algo animalesco, apoiado nas 2 patas traseiras e com enormes chifres. E pode ser que eu estivesse imaginando isso, mas se sim, por que eu podia olhar para aqueles olhos brilhantes, como os de um animal que reflete a luz? Eu sentia aquele olhar fixado em mim novamente, aquela sensação de estar sendo observado. Os galhos das árvores formavam uma espécie de figura alta, de algo animalesco, apoiado nas 2 patas traseiras e com enormes chifres. E pode ser que eu estivesse imaginando isso. Mas se sim, por que eu podia olhar para aqueles olhos brilhantes, como os de um animal que reflete a luz? Eu senti aquele olhar fixado em mim novamente, aquela sensação de estar sendo observado. Rapidamente, fechei minha barraca. Peguei meu machado e não parava de tremer. Fiquei ouvindo alguma coisa andando lá fora. Nem sei quando adormeci. Apesar de ficarmos a maior parte da noite acordados, nós 2 acordamos bem cedo com os primeiros raios de sol. Já estávamos preparando o café da manhã. E é aqui que começa o pesadelo. Enquanto estávamos tomando café, comecei a notar algo. Não reconheci o lugar onde estávamos.
Comecei a andar para inspecionar tudo. E agora, o que há de errado? Zaú me perguntou. Olhe ao seu redor. Olhe cada árvore. Olhe tudo isso em volta. O que você lembra de ontem, Zaú? Ele parou e olhou com cuidado à nossa volta e disse o que aconteceu. Em que momento nós nos movemos? Não estava assim ontem. E onde estão as pedras onde estávamos sentados à noite? Ele perguntou. Eu não falei para você, mas desde que chegamos parece que estou vendo coisas entre as árvores. Aparecem e desaparecem o tempo todo. É o que eu vejo, não sei como explicar. Sinto algo que me dá uma sensação de solidão, algo que não permite que se aproveite a beleza do lugar. Sinto que tem algo que causa medo, eu lhe disse. Não podíamos mais terminar o café. Zaú começou a andar como um louco. Por um momento pensei que ele fosse perder a razão. Pedi para ele se acalmar. Não importa o que acontecesse, tínhamos que manter a calma. É uma das primeiras regras a seguir quando você pensa que está perdido em uma floresta. Guardamos tudo, pegamos as mochilas. Havia a possibilidade de que, como no dia anterior, chegamos tarde, não tínhamos visto bem. Ou talvez não tivéssemos notado os detalhes. Embora no fundo soubéssemos que isso não era viável, recorremos à lógica e refizemos nossos passos. Tínhamos caminhado quase em linha reta. Olhamos para a bússola e começamos a andar. Mas depois de uns 10 minutos, a bússola já apontava para o norte em outra direção, o que não fazia sentido, já que em nenhum momento havíamos nos desviado. Novamente voltamos um pouco e, de repente, em um lugar, a agulha começou a girar sem controle. Ela apontou um norte magnético em todas as direções. Começamos a ficar desesperados. Tentei manter a calma, embora por dentro estivesse em pânico. Acalme-se, eu disse a ele. Vamos procurar como sair. Procurar um ponto alto ou subir em uma árvore. Se não andamos em linha reta, em algum lugar temos que chegar mais cedo ou mais tarde. Decidimos subir em uma árvore para ver melhor onde estávamos. Mas não importava para onde olhávamos. Tudo parecia igual. Eram as mesmas árvores e mais árvores. E cada árvore parecia ser uma cópia da anterior. Era tudo igual. Estávamos no bosque, no meio do nada. Não era viável continuar caminhando, até que soubéssemos onde estávamos e para onde íamos. Discutimos isso por um tempo. Nos acalmamos, comemos um pouco, tínhamos água e comida por pelo menos 2 dias. 3 ou 4, se racionássemos bem, caso chegássemos a um ponto extremo. Pensamos muitas vezes nisso. Revisamos a rota. Não tinha como nos perder. Se tivéssemos nos desviado, como era possível que durante a noite fomos parar em um outro lugar, completamente diferente? Caminhávamos em direção aonde pensávamos ser o ponto onde havíamos chegado à floresta. Caminhamos por várias horas sem chegar a lugar nenhum. Procuramos um lugar para acampar, pelo menos naquela noite. Em umas 2 horas já ia escurecer. E quando já estávamos montando as barracas, vimos ao longe, por cima das árvores, um pouco de fumaça. Guardamos as coisas e corremos para chegar àquele ponto. Era uma cabana que nos trouxe de volta à alegria. Com certeza havia alguém ali que poderia nos ajudar. Nós saudamos de fora. Um homem de pelo menos uns 60 anos saiu, seguido por um animal enorme que era mais grande que um cachorro, parecido com um lobo, mas não tenho certeza de que era um lobo. O que vocês fazem aqui? Como foi que vocês chegaram? Desculpe, senhor, não sabíamos que era propriedade privada. Por favor, nos desculpe. Até as reclamações do senhor foram bem recebidas. Eu estava feliz por dentro, tenho certeza que meu amigo também. Talvez essa pessoa provavelmente conhecesse a área e pudesse nos ajudar. Eu disse a ele que estávamos perdidos e só queríamos sair da floresta.
Apesar do mal encarado que era com a sua atitude, disse que já ia escurecer e que não era aconselhável caminhar à noite, porque era muito perigoso, pois a floresta escondia muitas coisas. O Senhor colocou mais lenha na sua lareira e nos deu um lugar no chão para deitarmos. Ele nos ofereceu uma bebida estranha, um chá de não sei o que. Dissemos a ele que trouxemos café e se ele aceitava. Foi a primeira vez que o vimos sorrir. Ele aceitou com muito prazer. Prestando atenção, ele parecia um eremita, alguém que havia decidido fugir de tudo, embora sem saber quais eram seus motivos. Perguntamos a ele o que ele estava fazendo ali, porque ele estava no meio do nada, longe de tudo, mas ele não respondeu. Ele devolveu a pergunta e contamos a ele o que havia acontecido, onde chegamos, como tínhamos nos perdido. Como a floresta pareceu mudar da noite para o dia, me pareceu que ele não ficou surpreso, pois nos perguntou de onde éramos. Ele nos questionou muito, mas parecia se incomodar com as nossas perguntas. Mas só por ter nos ajudado já era o suficiente. A noite caiu e a atmosfera começou a ficar muito estranha. Dava para sentir. O Senhor abria de vez em quando a porta ou a janela. Ele dizia algo entre os dentes, baixinho. Eu tentava prestar atenção nele, mas não conseguia decifrar o que ele estava dizendo. Perguntamos se estava tudo bem, mas ele não respondeu. Depois de um tempo, começamos a ouvir algo rodeando lá fora. O homem vestiu a jaqueta e saiu com o seu cachorro, ou lobo, não sei dizer o que aquele animal era. O que me pareceu estranho foi que ele não levou o rifle que estava atrás da porta, e nem a pistola que estava em cima da mesa. Olhei pela janela. O homem estava parado bem na frente da cabana, olhando para a floresta escura. Vi ele acender uma fogueira. Me deu a impressão de que ele planejava passar várias horas ali. Fui para a cama. Zaú estava dormindo profundamente. Poucos minutos depois ouvi um barulho. Olhei lá fora. O homem estava parado com seu cachorro, e nos limites da cabana, na frente deles, a poucos metros das árvores, estava o ser que eu tinha visto na noite anterior. Era como uma pessoa muito alta, com chifres enormes, maiores que um veado, ou um alce. Por um momento pensei que iria nos atacar. Eu não sei como explicar. Era como se algo protegesse a cabana. Depois de um tempo, aquela coisa simplesmente se perdeu na floresta. Não sei o que era. Eu não o ouvi quando o senhor e o seu cachorro entraram. Acordei bem cedo. Acordei com o barulho do senhor partindo lenhas. Ele acendeu o fogão, aqueceu água e tomamos café. Ele nos perguntou quanto ainda tínhamos de suprimentos. Dissemos a ele que ainda tínhamos o suficiente para uns 2 dias. Ele nos disse que teríamos que ir, que nos acompanharia. Tomamos a direção oposta de onde havíamos chegado. Caminhamos por mais de 2 horas, até que chegou um ponto em que o Senhor, com estas palavras, disse: "Só posso ir até aqui, amigos. Não posso ir mais longe. Desçam até lá embaixo. Não se desviem. Vocês vão chegar a um canhado. Sigam o riacho até quando a noite comece a cair. Aí vocês vão acampar e pegar a estrada novamente pela manhã. Peguem o caminho da direita. Espere, você está nos dizendo que não vamos sair daqui hoje?" O Senhor pareceu se divertir com a pergunta. "Vocês não têm ideia de onde estão, rapazes. Se quiserem, ouçam o conselho. Se não, podem seguir o caminho que lhes pareça melhor." Pedi desculpas e disse a ele: "Por favor, continue com as instruções." Depois de um sorriso, ele continuou: "Mas sua última indicação nos fez pensar muitas coisas. Ele nos disse que antes que o fluxo do rio virasse para um lado, devíamos nos afastar um pouco, uns 5 metros, mais ou menos. Ali encontraríamos uma árvore diferente de todo o resto da floresta. Um de seus galhos está arrastando no chão.
e à frente tem 2 pedras grandes. Bem ali vocês devem passar. Depois caminhem em linha reta por um tempo e logo depois vocês poderão ver a estrada. Antes de nos despedirmos do Senhor, ele disse que não voltássemos jamais, que devemos ter cuidado toda vez que entramos em uma floresta, porque estes lugares escondem muitos segredos, alguns bons, alguns ruins e outros que poderíamos não compreender. Agradecemos e tentamos deixar algum dinheiro para ele, mas ele não aceitou e deu um sorriso, pois quase tudo o que lhe falávamos ele dizia que não tinha utilidade para ele ali. Não havia nada que o dinheiro pudesse comprar. Mas o que ele aceitou e com muito entusiasmo foi o café, biscoitos, chocolates e outros doces que trouxemos. Vendo sua alegria, deixamos para ele tudo o que podíamos. Caminhamos seguindo as instruções ao pé da letra. Não tivemos problemas. Saímos de uma área alta como se tivéssemos atravessado montanhas. Ao longe vimos a Interestadual, sem falar na bronca que nos deram. Não queríamos contar o que aconteceu conosco para ninguém, porque nos perdemos ou do Senhor que nos ajudou, ou de como a floresta parecia mudar do que eu via entre as árvores. Quando o senhor Daniel terminou a história, perguntei o que ele achava de tudo o que eles vivenciaram. Ele me contou que certa vez foi trabalhar perto de uma reserva indígena e fez amizade com um nativo. Então ele lhe contou sua história, na esperança de encontrar uma explicação. O seu amigo lhe disse que o que aconteceu foi que no fundo das florestas, montanhas, morros, vivem bons e maus espíritos. Ambos cuidam desses lugares à sua maneira. Algumas pessoas também optam por deixar para trás a sua humanidade. Deixam tudo e vão viver em lugares distantes e se convertem em algo mais, em comunhão com a natureza. Mas como em tudo, existe o bem e existe o mal. Vocês tiveram sorte de ter encontrado esse senhor e seu lobo. Espero que tenham gostado da história. O paranormal, como vocês podem ver, está em todos os lugares. Obrigada por ouvirem o relato. Não esqueçam de deixar o seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.